Durante muitos anos no futebol brasileiro, o Dudu foi considerado um dos melhores atacantes do país, chegando até mesmo a ser cotado para estar na Copa do Mundo de 2018. Mas nos últimos anos, o atacante esteve envolvido em diversas polêmicas, e nesse momento se encontra no Atlético Mineiro e em baixa na carreira. Mas você lembra exatamente como foram as duas passagens de Dudu pelo Palmeiras e tudo o que aconteceu após a sua saída? Bom, é exatamente isso que vamos relembrar no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de futebol. E bom, sem mais delongas, bora lá. Em 2015, o Dudu saiu do Dinamo Kiev da Ucrânia para defender a camisa do Palmeiras. Porém, ele já chega no Alviverde com polêmica. Isso porque, antes de chegar no Palmeiras, o Dudu estava praticamente fechado com o Corinthians. Olha só como que a história poderia ter sido completamente diferente. Inclusive, quem pagou o visto no passaporte do Dudu para ele conseguir entrar nos Estados Unidos foi o Corinthians, que tinha pago o visto no passaporte dele para que ele pudesse se juntar ao elenco corintiano na pré-temporada lá na Flórida. Isso é só para vocês verem o nível em que estava avançado essas negociações. Porém, de última hora, o Palmeiras deu um chapéu no Corinthians e contratou o Dudu para a temporada de 2015. E assim iniciou a história entre Dudu e Palmeiras. E eu não preciso nem falar, né? Se o jogador prefere jogar no Palmeiras que no Corinthians, já é motivo suficiente para ele chegar grandão lá. Mas as polêmicas ainda não param por aqui. O início de 2015 do Dudu pelo Palmeiras foi muito bom. Ele contribuiu com gols e assistências e ajudou o Palmeiras a chegar na grande final do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu em casa o jogo de ida da final. Detalhe que o Dudu perdeu um pênalti nesse jogo de ida e iria decidir o título lá na Vila Belmiro no jogo da volta. Porém, ao final do primeiro tempo, quando o Palmeiras ia perdendo o título para o Santos, já que estava sendo derrotado por 2-0 no placar, o Dudu simplesmente agrediu o árbitro da partida e foi expulso. No desenrolar do jogo, o Palmeiras ainda conseguiu levar a partida para os pênaltis, mas mesmo assim foi derrotado pelo Santos na final. E inicialmente, a punição que o Dudu iria levar por ter agredido o árbitro era de 6 meses fora dos gramados. Ele seguiu jogando por um tempo por conta do efeito suspensivo e depois de várias conversas entre o Palmeiras e o STJD, ficou definido que o Dudu iria pagar apenas 6 jogos de suspensão, além de uma multa de 50 mil reais. E essa redução na punição para o Dudu acabou sendo essencial para o Palmeiras, já que naquele mesmo ano o Palmeiras chegou na final da Copa do Brasil. No jogo de ida lá na Vila Belmiro, o Palmeiras perdeu por 1-0 com um gol do Gabigol, mas na volta o Dudu foi decisivo. Lá no Allianz Parque ele marcou 2 gols e o Palmeiras ia vencendo por 2-0, até que o Ricardo Oliveira fez um gol para o Santos e o jogo foi para os pênaltis. Na disputa por pênaltis, o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2015. E para 2016, o Palmeiras contratou o técnico Cuca, que acabou sendo muito importante para mais uma virada de chave do Dudu, já que o atacante era extremamente explosivo dentro de campo, e não foi à toa que lá atrás ele chegou a agredir o árbitro. Então em 2016, depois de deixar o Dudu por um tempo no banco, o Cuca simplesmente deu a braçadeira de capitão do Palmeiras para o Dudu, e ali a função dele no grupo mudou drasticamente, já que agora ele era um líder. E essa confiança do Cuca no Dudu deu muito resultado, já que o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro depois de mais de 22 anos sem ganhar a mesma, e com o Dudu sendo um dos melhores jogadores da equipe. E a braçadeira de capitão ficou com o Dudu durante muito tempo depois disso. 2017, individualmente falando, foi um bom ano para o Dudu, mas para o Palmeiras não, já que foi vice-campeão brasileiro para o Corinthians naquela temporada e fracassou em absolutamente todas as competições, mesmo tendo recebido um grande investimento. Nesse período, o Dudu chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira, e as propostas do futebol chinês para ele se intensificavam cada vez mais, já que ele era um dos melhores atacantes do país e do continente. Já 2018 foi o auge da carreira do Dudu e da passagem dele pelo Palmeiras. Em 2018 ele voltou a ser campeão brasileiro com o Palmeiras, mas desta vez foi o craque do Brasileirão. Ele não chegou a ser convocado para a Copa de 2018, porém ele estava na lista de suplentes. Ou seja, se algum atacante do Brasil machucasse naquela Copa, o Dudu seria automaticamente convocado. Então ele ficou muito próximo de ir para a Copa. Só para vocês terem uma ideia, naquela temporada ele contribuiu para 32 gols em 64 jogos. É uma média de uma participação por gol a cada 2 jogos. Foi uma baita temporada do Bachola. Detalhe que no meio daquele ano ele quase saiu do Palmeiras para jogar no futebol chinês. Então o futebol asiático não parava de tentar tirar o Dudu do Palmeiras. Mas naquele ano não conseguiram. 2019 também foi um ano muito ruim para o Palmeiras, já que não conseguiu ganhar um título sequer. Mas mais uma vez para o Dudu individualmente foi muito bom, já que ele foi o artilheiro e o garçom do time ao mesmo tempo. O atleta que fez mais gols e também o que deu mais assistências. Porém, ele também sofria muitas críticas, já que ele sumia em clássicos. O atacante iniciou bem a temporada de 2020 pelo Palmeiras. Porém, foi neste mesmo ano em que tivemos uma pandemia no mundo inteiro. E nessa parada, o Dudu resolveu sair do Palmeiras para jogar no Al Duhail do Catar. Ele saiu por empréstimo que era válido
por um ano. Ele fez números absurdos no Catar e chegou até mesmo a disputar Mundial de Clubes por lá. Inclusive, aquele mesmo Mundial em que o Palmeiras foi eliminado pro Tigres com o gol do Gignac. E em julho de 2021, após um ano da sua saída, o Dudu retornou ao Palmeiras. Porém, tem um detalhe. Ao longo da primeira passagem de Dudu pelo Palmeiras, ele usava o número 7. E após a sua saída, quem assumiu o número 7 foi o Rony. E é bom lembrar que no período em que o Dudu ficou fora do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com o Rony sendo muito decisivo. Então não era tão simples assim ele voltar e pegar a 7 do Rony. Por conta disso, nessa segunda passagem, ele retornou usando o número 43. Ou melhor, 4 mais 3. E ele retornou sendo muito decisivo para o time do Palmeiras, fazendo gols decisivos nas quartas de finais da Libertadores contra o São Paulo e na semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, sendo uma peça crucial para que o Palmeiras chegasse na grande final da Libertadores de 2021. E o Palmeiras não só chegou na final, como foi campeão em cima do Flamengo de Renato Gaúcho. E ali esquece, se o Dudu já era ídolo do Palmeiras, ali ele se tornou ídolo máximo. Mas a história ainda não tinha terminado. Para 2022, o Dudu voltou a usar o número 7 do Palmeiras, enquanto o Rony assumiu a 10. E esse também foi o último grande ano do Dudu pelo Palmeiras e na sua carreira também. Ele foi uma peça crucial no time de Abel Ferreira, que naquele ano foi campeão da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Paulista e do Brasileirão. E ali o Dudu já tinha 3 brasileiros com a camisa do Palmeiras. E em 2023, mesmo já bem mais abaixo que em 2022, o Dudu seguia sendo titular incontestável do time de Abel Ferreira. Porém, no final de agosto daquele ano, em um jogo contra o Vasco, ele acabou sofrendo uma lesão muito grave no joelho, que o afastaria dos gramados por quase um ano. Nesse tempo em que ele esteve fora, o Palmeiras ainda conseguiu ser campeão brasileiro e campeão paulista. Curiosamente, a maior polêmica dele com a camisa do Palmeiras aconteceu neste momento em que ele estava voltando de lesão. Ele voltou a ser relacionado para um jogo do Palmeiras justamente em uma partida contra o Vasco, o mesmo time em que ele tinha feito a sua última partida antes da lesão. Porém, nesse dia ele foi apenas relacionado, não chegou a entrar em campo, mas foi muito bem recebido pela torcida do Palmeiras. Porém, simplesmente da noite pro dia, ele foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro. E ali a torcida do Palmeiras ficou muito brava com ele, com muitos o considerando ingrato, já que a torcida e o clube acolheram ele muito bem no período da lesão. E no momento de voltar, ele resolveu sair pela porta dos fundos. Mas o detalhe é que o Cruzeiro anunciou o Dudu sem que ele tivesse assinado o contrato. E em meio à polêmica, ele resolveu ficar no Palmeiras. Na época, ele foi muito criticado por ambas as torcidas, tanto a do Palmeiras quanto a do Cruzeiro. A do Palmeiras por aquela questão de sair pela porta dos fundos, e a do Cruzeiro por dar com o pé pra trás no momento de retornar ao clube. E vale lembrar que o Cruzeiro foi o time que revelou o Dudu lá em 2009. E o restante de 2024 do Dudu foi muito fraco. Entrou em campo apenas 19 vezes e não conseguiu marcar nenhum gol nem dar assistência. E em dezembro daquele ano, o contrato dele com o Palmeiras se encerrou. E a derrota para o Fluminense em pleno Allianz Parque marcou a última partida de Dudu com a camisa do Palmeiras, sendo considerado até hoje uma saída muito triste, já que depois de anos fazendo história com a camisa do Palmeiras, o Dudu saiu do clube sem sequer uma despedida digna. E aí sim, depois de toda aquela polêmica no meio de 2024 e a saída dele de forma oficial do Palmeiras, o Dudu de fato retornou ao Cruzeiro, clube que o revelou lá em 2009. Porém, em fevereiro, depois da chegada de Léo Jardim como novo técnico do clube, Dudu mais uma vez perdeu espaço. Passou a ser reserva no time do Cruzeiro. E ele passou um bom tempo sendo reserva e contribuindo muito pouco para o time. E a bomba estourou no final de abril depois de uma derrota para o Palestino pela Copa Sul-Americana, já que o Dudu expôs publicamente que estava insatisfeito com a reserva. Pra mim, eu não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. Eu não sei por que o treinador optou, a gente respeita. Eu não sei por que optou por ter tirado do time. A gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entrar desde o início poder fazer bons jogos. E depois de alguns dias, ele simplesmente rescindiu o contrato dele com o Cruzeiro. E se você achou isso chocante, é porque você não viu a sequência. Em meio à saída dele do Cruzeiro, todos se questionavam qual seria o seu novo clube. Não demorou nem 2 semanas para que ele fosse anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. Simplesmente o maior rival do Cruzeiro. Essa, sem dúvida alguma, foi uma das maiores viradas de casaca da história do futebol. E menos de 2 meses depois da sua saída do Cruzeiro, ele já estava entrando em campo com a camisa do Atlético
Atlético Mineiro, com um detalhe ainda por cima do número da camisa que foi escolhida para o Dudu. Ele não só trocou o Cruzeiro pelo Galo, como chegou no Galo usando o número 92, que faz uma alusão à maior goleada da história do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que no caso foi uma goleada por 9-2 do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Ou seja, o cara não só trocou um rival pelo outro, como pegou um número provocativo. O Dudu demorou diversos jogos e meses para conseguir marcar o primeiro gol pelo Galo, mas saiu em um momento muito importante. Ele marcou um gol em uma partida decisiva contra o Independiente Del Valle pelas semifinais da Copa Sul-Americana, que garantiu um empate para o Galo fora de casa, e na sequência o Galo iria decidir a vaga para a final dentro de casa. Na volta dentro de casa, o Dudu conseguiu contribuir com 2 assistências na vitória por 3-1 do Galo sobre o Independiente Del Valle, que classificou o Atlético para a final da Copa Sul-Americana daquela temporada. Mas não adiantou muita coisa, já que o Galo foi derrotado na final nos pênaltis para o Lanús da Argentina. E agora, nesse início de temporada de 2026 pelo Atlético Mineiro, ele vem conseguindo contribuir principalmente no Campeonato Mineiro com alguns gols e assistências. Até agora foram 2 gols e 2 assistências em 9 jogos. Mas fato é que aquele Dudu que jogou em alto nível no Palmeiras, a gente não vê desde 2022. E sendo bem sincero, na minha opinião, as escolhas que o Dudu fez para a carreira dele nos últimos anos não foram muito boas. Ele quis sair pelas portas dos fundos no Palmeiras, depois não deu certo, resolveu ficar, depois saiu do Palmeiras sem uma despedida digna, aí sai do Palmeiras, vai pro Cruzeiro, dá chilique por ficar no banco, sai do Cruzeiro, troca o Cruzeiro pelo maior rival, pega um número que é provocativo ao maior rival, e tudo isso mesmo sendo cria do próprio Cruzeiro. E claro que também, tecnicamente, ele não é mais o mesmo, mas ainda assim foi um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na última década. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e até mesmo o que você achou da saída do Dudu do Palmeiras, do Cruzeiro, e o que você tá achando do futebol dele no Galo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de futebol. Afinal, a gente tem conteúdo de futebol aqui praticamente todo dia. E bom, muito obrigado e até a próxima.